Olá, tudo bom? Eu vim aqui falar sobre genoma e cariótipo, tá? É uma confusão até bem comum que a gente vê entre os alunos, né? Não saber o que que é o que. Então, vim aqui falar um pouquinho sobre elas e tentar tirar algumas dúvidas sobre isso, tá bom? Isso aqui que a gente está vendo aqui nessa imagem, tá? Dentro desse quadrado aqui, mais ou menos, que eu vou desenhar, a gente está vendo aqui a representação do cromossomo 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Isso daqui é o que a gente chama de cariótipo. Nesse caso, é o humano, beleza? São os cromossomos humanos que a gente está vendo aqui nesse cariótipo. E o que é um cariótipo, né? Eu falei que isso aqui é um cariótipo, mas não falei o que é o cariótipo. O cariótipo, ele é a representação de todos os cromossomos de uma espécie. Então, se eu fizer o cariótipo de um cachorro, a gente vai ver outros cromossomos que não sejam esses aqui, tá? E aí, como isso aqui é um cariótipo de humanos, né? A gente tem aqui 23 pares de cromossomos e esse aqui é o 23º que tem os cromossomos sexuais, tá bom? Nesse caso aqui é um XY, é de um homem, mas isso não vem ao caso, tá? Então, toda vez que a gente estiver vendo aqui a representação de todos os cromossomos de uma espécie, a gente está vendo um cariótipo, beleza? Então, para que isso aqui serve, na verdade, né? Isso aqui vai ter função, basicamente, para a gente ver anormalidades. Então, por exemplo, se eu desenhasse mais um xizinho aqui, tá? No cromossomo 21, a gente teria síndrome de Down. Se eu retirasse esse Y daqui, tá? A gente teria síndrome de Turner, por exemplo. Então, isso daqui, se você faz o cariótipo de uma pessoa e você vê que isso está fora do padrão, que é esse aqui, né? Você tem algum cromossomo a mais em alguma das duplas, né? O que a gente chama de trissomia, ou se tem um faltando no caso da cromatina sexual aqui, que eu dei o exemplo da síndrome de Turner, o que a gente chama de monossomia, né? A gente pode ver esse tipo de anormalidades e até pensar o que isso pode gerar na vida de uma pessoa, tá? Só que daí, como é que eu diferencio isso de genoma? Tá? O genoma já é meio complicado, mas para falar de genoma, a gente precisa focar especificamente aqui, ó. Vou fazer um desenho até um pouco porco aqui, ó, de um cromossomo, tá? Então tem aqui meu cromossomo e eu vou separar aqui uma regiãozinha, tá? Que eu vou pintar lá mais ou menos aqui de preto, beleza? Essa regiãozinha aqui que eu tô falando, se ela produzir uma proteína, então, se produzir proteína, a gente pode chamar isso aqui de gene, tá? Então, eu tenho um pedaço de um cromossomo que, se produz proteína, é o gene. Agora, dá uma olhada nisso daqui. Quando a gente fala de genoma, a gente está querendo falar sobre um conjunto também. O cariótipo é um conjunto de todos os cromossomos humanos, certo? O genoma, ele vai ser um conjunto. Então vamos puxar uma setinha aqui. Ele vai ser um conjunto de todos, olha só a ênfase em todos aqui, os genes de uma espécie. De uma espécie. Então, no caso, a gente tem até um exemplo com os humanos aqui. Qual que é esse exemplo? Esse exemplo é o seguinte, mais ou menos perto dos anos 2000, começou lá em 1990, antes de muitos de nós nascermos, mas enfim, começou lá em 1990 um projeto, tá, que reunia várias universidades do mundo, chamado de Projeto Genoma Humano. E esse Projeto Genoma Humano, ele queria identificar o genoma humano, que significa basicamente, o Projeto Genoma seria descobrir quais eram todos os genes, quais e quantos eram os genes humanos, tá? E nisso a gente descobriu que a espécie humana, então vou colocar
espécie humana tem mais ou menos, tem aproximadamente aqui 30 mil genes, tá? Se a gente estiver olhando para esse cariótipo aqui, e agora tentando fazer uma relação entre esses dois conceitos aqui, né? Quando a gente está olhando um cariótipo, a gente está olhando para todos os cromossomos. Se a gente está olhando para todos os cromossomos, a gente indiretamente está olhando para todos os genes que eu tenho em cada um desses cromossomos aqui, tá? É óbvio que eu não vou conseguir desenhar 30 mil tracinhos aqui, mas é isso que significa genoma, tá? A gente olhando para cá, a gente consegue pegar, focar aqui nesse cromossomo 2 aqui, por exemplo, e estudar todos os genes e saber onde estão e quais são todos os genes que tem aqui nesse cromossomo, tá bom? Então, quando a gente fala de cariótipo, a gente está falando do estudo dos cromossomos humanos, mas para ver anormalidades nesses cromossomos humanos, tá? Quando a gente fala no genoma humano, a gente quer estudar todos os genes que a gente tem, tá? Então, desde os genes que codificam o tipo do seu cabelo até a forma da sua unha do pé, a gente quer saber quais são e onde estão, beleza? Espero ter respondido a sua dúvida. Até a próxima. Bons estudos e muito obrigado.